Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinário de hoje. A gente tem hoje uma grata participação. Eu sou muito honrada de que ela hoje esteja aqui com a gente. É uma parceira muito querida da Turma do Bem, e a gente se conheceu através da Turma do Bem, né? Que é a doutora Paula. A doutora Paula é odontopediatra. Eu estava aqui procurando, eu acho que eu minimizei a tua apresentação, Paula. Deixa eu achar aqui, peraí, que eu já falo tudo sobre o seu currículo, peraí, que tem muita coisa. Peraí, gente. Não acredito que eu fechei. Tava lá no, acho que foi no processo aqui. Bom, enfim, eu vou falar das coisas que eu lembro e você complementa, tá bom? Combinado. A doutora Paula é odontopediatra, mestre, doutora, está fazendo pós-doutorado na USP de Ribeirão Preto, é coordenadora de curso de especialização, tem uma vasta experiência em odontopediatria, em ortodontia também. Depois ela passa os detalhes, que agora eu não consegui abrir a apresentação, e especialmente ela é uma embaixadora aí da Turma do Bem, né? Ela foi eleita a melhor dentista do mundo, né? Um projeto que eles têm grande, que premia, né, os dentistas atuantes aí nas suas cidades, fazendo todo o atendimento e várias atividades voluntárias aí para a Turma do Bem. Antes de passar a palavra para você, Paula, para você começar aí a sua aula, eu só queria dar uns recadinhos para o pessoal que está aqui com a gente hoje, né? Tem muita gente que às vezes está conosco pela primeira vez. Então, essa é uma plataforma de transmissão do webinário, né? Só para vocês saberem, e quem estranhar, todos os microfones eles ficam desativados para que a gente não tenha interferência, ruído e não prejudique o entendimento da aula. Mas a gente gostaria de convidá-los a fazer qualquer pergunta, algum comentário que vocês tenham. Tem um campo perguntas, vocês podem fazer, e aí eu vou mediar essas perguntas no final da apresentação para a doutora Paula, tá? Essa aula ela vai ser gravada, então daqui a alguns dias, na verdade, depois de uma semana, ela vai ficar disponível no canal da Cuser, do YouTube, e vocês vão conseguir assistir e assistir novamente. Quem não assistiu, ou quem assistiu só uma parte, assistir novamente. Antes de passar aqui a palavra de novo para a doutora Paula, eu vou só informar vocês que ela fez a gentileza de incluir aí na apresentação dela um QR Code, né, um códigozinho que vocês podem clicar nesse código e a gente está direcionando para algumas dentais, que o tema hoje vai ser a utilização, né, de carismas não, de resinas flow, né, e como elas podem ajudar e contribuir para otimizar os trabalhos em odontopediatria. Então, a gente vai falar da Carisma Book Flow One, que muita gente ainda não conhece, a gente lançou recentemente, e quem tiver interesse em adquirir, então vai ter acesso a esse QR Code, vai direcionar para algumas dentais e cada um pode selecionar a dental que preferir para fazer as suas compras, tá bom? Vou parar de falar agora, que já falei demais. Vou te passar o compartilhamento de tela, e aí eu fecho minha câmera aqui, mas eu estou aqui nos bastidores. A gente já está vendo a tela. Sim. Deixa eu abrir a aula. Uhum. Tudo certo? Tudo certíssimo. Estamos vendo sua aula. Então, tá bom. Primeiro eu quero agradecer o convite, a confiança, né, de poder estar aqui para falar um pouquinho de vocês, para vocês, do meu assunto preferido, que é a odontopediatria, né, que é a minha vivência. A Patrícia me apresentou muito bem, né, acho que ela não esqueceu nenhum detalhe.
E eu falo assim que às vezes eu até dispenso apresentações, que eu falo que eu sou uma pessoa em movimento e acho que é um movimento que move a vida, que move os nossos sonhos, os nossos anseios, né? E dentro da odontologia a gente sabe que a gente tem que viver em constante aprimoramento e que a gente não pode parar. É um movimento que move o mundo, que move as pessoas, que faz com que as coisas possam acontecer de verdade. Né? Então, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Eu estou muito feliz, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre otimização do tempo clínico e a mínima intervenção em odontopediatria. A odontopediatria é considerada por muitas pessoas como uma especialidade um tanto quanto desafiadora, né? Porque é muito importante o domínio do manejo do comportamento das crianças. E claro que se a gente tiver materiais que otimizam esse tempo clínico, né, que a gente possa facilitar os nossos processos dos procedimentos em odontopediatria, eles são sempre muito bem-vindos, né, para que a gente possa ter eficácia, né, nos atendimentos, né, e também uma boa eficácia nos procedimentos realizados, né, em termos de durabilidade, enfim, de estética, né, que os pacientes também procuram muito isso, né? Então, que nem eu não passei o slide, mas é muito isso, né? Estou muito feliz de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre isso tudo para vocês. Sou muito feliz de ser dentista do bem também, né? Eu acho que é um dos meus propósitos também, tá? Junto com essa turma que eu adoro. A gente cresce muito junto uns com os outros através desse trabalho do voluntariado. Só tentar passar a página aqui que deu um tilt. Então, falando um pouquinho mais sobre mim, né? Que nem eu disse, eu falo que eu não gosto muito de conceitos estáticos, eu falo que isso paralisa as pessoas e o que eu quero ser é o que me move, né? E a gente tem que procurar sempre estar aprendendo, né? Eu me formei já há 28 anos, quase 29. Muitas coisas que eu aprendi na época da graduação não são mais do mesmo jeito, né? Então, se eu não tivesse movimentado, com certeza eu teria parado no tempo e nos conceitos também da odontologia. Eu sou de Uberaba, Minas Gerais, bem ali no Triângulo Mineiro. Espero que tenham muitos mineiros aí me ouvindo também, né? Tenho duas filhas, uma de 23 anos, que é psicóloga, e uma de 17, que gosta de exatas, nenhuma das duas com CRO positivo, mas ouviram os conselhos da odontopediatra em relação aos cuidados dentários, e eu particularmente acho que elas têm um sorriso estonteante, e eu acho que isso é importante para tudo na vida, né? Então, dentro da minha linha do tempo, essa minha foto aí de 1900 bolinha, né, com um sorriso de varanda, que eu falo que quando perde os dois dentes, os dois incisivos centrais de uma vez, não é janela, é varanda, né? E cheia de sonhos, e eu já queria ser dentista, né, na época dessa foto. É claro que essa vontade veio também muito do cuidado que a minha odontopediatra teve comigo, que eu falo que o acolhimento que a gente é abordado faz toda a diferença, né? E me formei em 1996, com 21 anos, e desde então, né, sempre venho fazendo cursos. Eu sou de uma época que a gente não podia fazer especialização logo de cara, a gente tinha que ter 2 anos de experiência já como formado, para depois se ingressar na especialização. Fiz especialização em odontopediatria na Unesp de Araraquara, antes disso, alguns cursos de aperfeiçoamento lá, inclusive na área de dentística, que é uma área que eu também gosto muito, né? E fui fazendo minha caminhada. Depois da especialização de odontopediatria, a ortopedia funcional dos maxilares, a orto, fiz um curso de atenção à saúde também, que era um curso multiprofissional, e, enfim, fui aprendendo muito durante toda essa jornada. E em 2012 eu me ingressei na pós-graduação na USP de Ribeirão Preto para fazer o mestrado, depois emendei o doutorado e ainda estou estudante terminando meu pós-doc esse ano. Já estou feliz e ao mesmo tempo triste pensando o que eu vou fazer depois, né? Porque eu sempre estou me movimentando. Aqui uma foto que eu gosto muito, que é com o Dr. Fábio Bibancos, né? Que é o fundador dos Dentistas do Bem, da Turma do Bem, e é o grupo que eu falei para vocês que eu faço muito, que eu fico muito feliz de pertencer a esse grupo, né? E literalmente o nosso propósito é salvar vidas, né? Sorrisos salvam vidas. E como a Patrícia falou, final de 2023 eu fui eleita dentro da organização como a melhor dentista do mundo e tive a oportunidade de participar de algumas entrevistas, né?
de participar também do programa Conversa com Bial, e foram experiências assim muito engrandecedoras, até no sentido de entender melhor o propósito da odontologia enquanto papel social, né? Enquanto sociedade mesmo, porque a gente fala muito do paciente além do dente, né, de uma visão integral, que muitas vezes a gente leva para o âmbito sistêmico de entender a fisiologia desse paciente, mas é muito mais que isso, né? Aquele dente, daquele sorriso que a gente trata, pertence a uma família, a um grupo maior, aquela criança vai à escola, né? Então, é um papel de cidadão em geral, de mudanças significativas na sociedade, e de certa forma também nós somos responsáveis por isso, e através do nosso trabalho a gente também modifica vidas, né? E foi justamente por modificar vidas, né, que eu gostei de odontopediatria, por conta do meu atendimento na infância, quando eu me ingressei na graduação, e no primeiro dia de aula eu já sabia que era exatamente aquilo que eu queria, que eu tinha encontrado o meu propósito. Enquanto graduanda, fiz vários estágios, depois ingressei na especialização e outras especialidades que fui fazendo ao longo do tempo. Eu acho que durante a graduação a gente registra muitos conhecimentos importantes, né, que precisam ser construídos tijolinho por tijolinho ali, para a gente poder fazer a nossa jornada. Mas, depois que tudo passa, através até dos cursos de pós-graduação, a gente precisa desconstruir muitas coisas, né, para entender melhor. Não que a nossa jornada inicial seja inválida, ela é, sem dúvida, muito importante, mas o nosso olhar amplia, a gente desconstrói situações que às vezes são, de certa forma, meio engessadas, para poder virar o nosso olhar para outras possibilidades, né? Outros propósitos. E eu falo que a odontopediatria tem uma história muito bonita, porque ela perpassa o significado da infância, o significado da mulher na sociedade, enquanto mulher atuante, né, dentro do trabalho, mas também como mãe, né, porque a visão foi mudando ao longo dos anos através da puericultura, né, onde se estabeleceu a medicina higienista, e isso mudou muito o significado da infância e fez surgir a odontopediatria com um novo olhar, né? Dentro dos preceitos de conceito de saúde, porque a gente fala, de acordo com a OMS, que a saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente uma ausência de doença, mas nos faz refletir o quanto nós somos importantes em promover a saúde, não ser só dentistas curativos. E a odontopediatria tem muito isso, né? Trabalhar com prevenção, evitar danos, ser minimamente invasivo também, que a gente vai falar sobre isso, né? Então, o conhecimento e o entendimento da odontopediatria, ele pressupõe tudo isso, visitar o cotidiano das mulheres, percorrer um caminho de valores ligados à invisibilidade, afetividade, né? Fragilidade e aos preconceitos também. Então, houve uma mudança de olhar em relação à infância, né? Com a diminuição da mortalidade infantil, com os novos conceitos em relação à estruturação familiar, a psicologia, né, a cultura, o comportamento, os contextos históricos e a política, né, também levaram à valorização da infância, assim como os estudos científicos que começaram a perceber que os primeiros anos de vida são preditivos e determinantes para toda a vida, né, mudando todos os paradigmas em relação ao olhar à criança, né? Então, esse processo saúde-doença, ele é um fenômeno tanto biológico quanto social. Ele sofre influências históricas, relações com o meio ambiente, né? É influenciado pela produção e distribuição de riquezas da sociedade. Ele é dinâmico e, ao mesmo tempo, coletivo. Depende de relações dos homens com a sociedade e os grupos, criando uma reprodução social. E nós ali, dentistas, sentados no mocho dentro do consultório, estamos inseridos em todo esse contexto de processo de saúde e doença. Então, por isso que a gente tem que desconstruir, né, e ampliar o nosso olhar nesse âmbito total do que a gente faz dentro do nosso trabalho, né, dentro dos nossos propósitos, dentro dos nossos consultórios todos os dias. E eu falo que quando a gente vai ouvir alguma aula, assistir uma palestra ou fazer um curso sobre odontopediatria, a gente espera muito coisas vindo de bandeja, né? Protocolos prontos que a gente possa replicar em todos os pacientes. E muitas vezes os nossos pacientes são públicos diversos, tanto individualmente têm as suas peculiaridades,
como eu falo que o odontopediatra é um profissional da família. O acolhimento é diferente, assim como o quanto ele dura enquanto profissional na vida daquele indivíduo, né? Porque muitas crianças começam com odontopediatra e crescem ali com aquele odontopediatra. E muitas vezes, até devido ao acolhimento que o odontopediatra tem, que eu particularmente acho muito diferente, muitos adultos querem também ser atendidos pelos odontopediatras, os nossos pacientes crescem e permanecem ali, o que nos faz, mais uma vez, ter a necessidade desse movimento, desse conhecimento, do que é necessário fazer, do que se pode prevenir, ou até mesmo dos tipos de materiais que a gente tem ao nosso alcance para otimizar o nosso dia a dia e minimizar o nosso tempo também e oferecer o melhor para os nossos pacientes. Então, quando a gente conhece a infância, a gente começa a ressignificar a nossa prática clínica. E hoje eu falo que a odontologia ela vive um momento de quebra de paradigmas, não só pela história da odontopediatria que a gente comentou, mas também por essa visão integral do paciente, né? Que isso é importante. O integral do paciente é importante tanto quanto as suas minúcias. A gente vive um momento onde a gente tem máximas abordagens, mas através de mínimas intervenções. E principalmente a consciência de preservar estruturas. Esse é o nosso foco de estudo dentro da odontologia hoje. Na odontopediatria, a gente fala muito da importância dos 1000 dias, né? Que aborda desde o pré-natal odontológico ali na gestante, o nascimento do bebê, os 2 primeiros anos de vida. Mas eu, particularmente, sou uma defensora ferrenha dos 2000 dias de vida, que seria até os 5 anos de idade, que é quando a criança entende o motivo de estar ali. Quando você passa a ter um significado como profissional importante na vida dela, de devolver saúde, né? De proporcionar saúde, quer seja através de procedimentos preventivos, quer seja através de procedimentos invasivos, que muitas vezes vão ser necessários, né? Mas com um olhar e um enfoque de maior conforto, que é a nossa filosofia de comportamento hoje em dia, quando a gente fala de mínima intervenção. Eu falo que aos 5 anos, muitas crianças recebem na boca o primeiro molar permanente, que é um dente preditivo para toda a formação da oclusão daquela criança. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo que preservar um primeiro molar é uma questão de sustentabilidade, é uma questão ecológica, né, biológica importante dentro da boca da criança ali, em termos de importância de oclusão, dimensão vertical e vários outros fatores, né? A gente precisa ter essa abordagem em relação à preservação desses dentes. Então, quando a gente passa a perceber tudo isso e a entender tudo isso e a nossa importância enquanto agente de saúde na vida das pessoas, a gente passa a adquirir novos hábitos e deixar os hábitos antigos de lado. Mas alguns hábitos antigos, eles não passam e eles são importantes, assim como ouvir o paciente através de uma boa anamnese. E hoje a gente fala muito de alfabetismo em saúde, fala de escuta ativa, né? Porque não cabe mais a gente indicar coisas repetidas para todos os pacientes, porque os pacientes não são iguais, cada um tem um modo de vida, cada um vai ter uma possibilidade de tantas escovações ao dia ou não, né? Uma criança que fica com o responsável, se esse responsável está em casa ou não. Então, dentro de uma anamnese acolhedora, a gente consegue entender melhor como é a vida desse paciente e, a partir disso, instruí-lo ao que deve ser feito, com coisas que ele vai estar apto a executar. Ao invés de passar a mesma receita para todos, né? Escove os dentes 3 vezes ao dia, né? Escove os dentes 4 vezes ao dia, passe fio dental todos os momentos. Nem todos os pacientes vão conseguir isso dessa forma. Mas qual que é a situação da boca daquele paciente? Qual o problema sistêmico que esse paciente tem que possa influenciar, por exemplo, na produção de saliva? O quanto de água esse paciente bebe? Então, a anamnese é importante, sobretudo dinâmica, principalmente na pediatria, porque às vezes 6 meses sem ver aquela criança, durante esse período ele pode ter tido alguma doença, tipo uma dengue, um covid, que possa ter influenciado na saúde dele durante esse tempo, que vai me fazer ter achados novos clínicos dentro da boca desse paciente.
Então, por tudo isso, né, por todo esse movimento, por todo esse dinamismo, a odontopediatria é mesmo desafiadora, né? Até mesmo por conta do comportamento do paciente, que, como eu disse no início da nossa fala, são comportamentos ímpares, né? Que a gente tem que tentar entender e saber abordar da melhor forma para a gente poder ganhar esse paciente. Então, o manejo e o comportamento dentro da odontopediatria vai depender de vários fatores. A idade da criança, que isso é preditivo em relação a como ela se comporta, né? Então, cada criança eu tenho que ter uma abordagem diferente dentro da faixa etária que ela está. A idade do dente, porque às vezes um segundo molar descido de uma criança de 3 anos de idade, que vai precisar estar ali dentro daquela cavidade bucal funcionalmente até os 10 anos de idade, 11 anos de idade, ele tem que ser abordado com materiais específicos ou de uma maneira específica, com um olhar de âmbito preventivo, visando a durabilidade daquele dente dentro da cavidade bucal, né? Ao mesmo tempo, uma criança de 9 anos que está prestes a perder esse segundo molar descido, a abordagem desse dente vai ser diferente. Então, além da peculiaridade, né, da individualidade de cada criança dentro da sua fase de desenvolvimento, a gente tem também a fase do dente também, né? A idade do dente ali, o tempo que ele tem que permanecer na boca. E isso tem que ser visto em relação até à escolha dos materiais que a gente vai fazer e como a gente vai abordar. Então, o que mais se fala hoje são de protocolos individualizados, né? O comportamento da criança influencia o quanto rápido eu tenho que ser dentro daquele atendimento também, né? Porque às vezes uma criança que fica mais quietinha durante o atendimento, eu vou ter mais tempo clínico, maiores possibilidades. Então, eu preciso ter materiais que otimizem quando eu tenho questões de comportamento, que são empecilhos às vezes, que eu preciso ter agilidade. Eu tenho que levar em consideração os fatores biopsicossociais, né? Eu tenho que fazer a melhor escolha de material para aquele caso clínico, né? O ciclo do dente, o nível de comprometimento do paciente em relação ao autocuidado, aos retornos que ele precisa fazer dentro do consultório e principalmente também o tipo de tratamento, se é um tratamento de urgência, se é um tratamento eletivo. Então, os protocolos individualizados precisam ser observados para a nossa eleição de material de escolha dentro da nossa prática clínica, porque se eu escolher o melhor material dentro de um protocolo individualizado, eu já otimizo muito o meu tempo. E a gente fala muito de questões estéticas hoje em dia, na odontologia em geral. E muita gente acha que criança não tem perspectiva estética, né? E na verdade eles têm sim. Muitas crianças já têm preocupação, né, de como elas se apresentam ao mundo. Elas já socializam, né, elas já interagem com os coleguinhas da escola, com as pessoas da família, que às vezes também vão reparar a condição clínica que elas têm em relação ao sorriso, né? E ao mesmo tempo a gente se questiona o que é estético numa criança se eu falei de fases de desenvolvimento, se eu falei de tipos de comportamento. Né? Então, por exemplo, uma criança que acabou de completar a dentição decídua, o que é estético para ela naquele momento, não é a mesma coisa para uma criança que começou a trocar os dentes, que estético, de repente, é ter janelinha. É muito engraçado como as crianças abordam no consultório a ansiedade da troca dos dentes, porque os coleguinhas trocaram também, né? Então, elas estão socializando, elas querem pertencer ao grupo. Então, o que é estético na infância acompanha o desenvolvimento da criança também. Mas, de fato, elas preocupam sim com a estética. E nós, como profissionais, não podemos deixar isso de lado também, mas, sobretudo, trabalhar em função de tirar a dor, de melhorar a função, né? A função mastigatória, que essa criança precisa ter uma mastigação de qualidade, porque é um período de amplo desenvolvimento da oclusão dessa criança, então é importante que a função esteja adequada. O impacto social dessa estética que ela vai ter, né, também é importante, porque isso impacta também no desenvolvimento da autoestima, né, a aparência que essa criança tem. Então, a gente não pode desvincular tudo isso da nossa prática clínica.
Lembrando, né, que a estética é dinâmica e individualizada, porque cada fase, o conceito de estética na infância é abordado de uma forma diferente. E além de tudo, dentro da odontopediatria, que nem eu falei de comportamento, né, nem sempre uma restauração é feita com uma criança inerte, né? Às vezes ela está em movimento e a gente tem que conseguir realizar o máximo possível dentro das possibilidades. Mas um outro desafio que a gente tem muito grande é em relação aos desafios mastigatórios, por exemplo, em relação à longevidade das restaurações. E fora os mastigatórios, as parafunções, né? Que muitas crianças têm hábitos, né? De mordedura de objetos, outros impactos também que a gente poderia citar aqui, o movimento involuntário da mandíbula, né? O bruxismo, que já acomete também crianças na infância. Então, uma anamnese bem feita, quando a gente entende como é a alimentação da criança, se ela tem um hábito parafuncional ou não, se ela tem bruxismo ou não, por exemplo, vai também impactar na escolha do material que a gente vai utilizar, ou às vezes até nas recomendações, né, no comprometimento que aquela família tem que ter, caso o procedimento precise ser realizado novamente, né? Então, a gente tem que ter construído dentro da gente aqueles conceitos básicos que, de certa forma, não mudam, né? Mas que às vezes agregam mais informações e deixam, faz com que eles fiquem cada vez mais ricos, né? Em termos de conhecimento para nós dentro da área. A importância de conhecer como que acontece o processo da cárie, né? Como a gente faz uma detecção de lesão através do exame clínico, que é uma condição suprema, mas que a gente tem o exame radiográfico como complemento, mas, sobretudo, porque eu fiz uma boa anamnese, porque eu fiz uma avaliação de diário alimentar, eu vou entender também como é a atividade de cárie daquela criança, o risco de cárie que ela tem em relação à parte comportamental que ela tenha, em relação, por exemplo, às vezes até medicamentos que ela possa tomar que possam alterar ali o pH daquela saliva e criar algum comprometimento. E eu vou fazer minha decisão terapêutica avaliando o ciclo biológico do dente, a localização, a profundidade, o status dessa lesão. E em muitos pacientes, na maioria deles, até indicar um monitoramento dessas restaurações depois. Então, quando eu falo de odontologia de mínima intervenção, acho que isso dá um nó na cabeça de muita gente, porque por muitos anos nós fomos invasivos, né? Eu que já tenho mais de 20 anos de formada, fui formada aprendendo a fazer as cavidades de Black, né? Que a gente usava os amálgamas, a gente precisava de paredes retentivas, extensões preventivas também eram utilizadas, né? Então, hoje, quando a gente fala de mínima intervenção, a gente está falando de um conjunto de coisas. Que nem eu falei de protocolo, muita gente acha que a mínima intervenção é um protocolo pronto, tipo, é uma receita, é assim que você faz. E, na verdade, mínima intervenção é uma filosofia, é um jeito de se comportar dentro da odontologia, é um jeito de entender o processo saúde e doença, por que aquela cárie aconteceu, em quais parâmetros eu tenho que intervir ou abordar o meu paciente para que aquela condição de saúde seja restabelecida. Dentro da mínima intervenção, eu não sou só não existe essa palavra, mas entre aspas, um fazedor de restaurações, né? Uma pessoa que tampa os buracos que aparecem, né? Digamos assim. Eu tento entender esse processo de saúde e doença, né? Eu faço uma detecção precoce, eu comunico com o meu paciente, eu entendo a importância do flúor nesse processo todo, mas tudo baseado em evidência científica. Eu procuro usar materiais que são adequados para essa técnica, né, de mínima intervenção, para essa filosofia de comportamento. Eu posso fazer reparos em restaurações. Então, para eu poder realizar esse comportamento atual, né, essa visão de mínima intervenção dentro da odontologia, eu preciso também conhecer materiais que vão me possibilitar a prática da mínima intervenção dentro do meu consultório, né? Sempre pensando que eu tenho que remover aquele biofilme dali de forma sempre efetiva, abordar as questões alimentares desse paciente e, através de tudo isso, monitorar, fazendo o controle da doença.
Então, mínima intervenção não é protocolo, é uma filosofia. São medidas de intervenção que vão afetar o progresso da lesão cariosa, incluindo desde a prevenção, um diagnóstico bem realizado e um tratamento efetivo, um tratamento que eu possa aumentar o conforto do paciente. Né? E uma prevenção com uma abordagem que eu vou diminuir a perda de estrutura dentária sadia desse paciente também, né? Com uma filosofia mais conservadora. Que nem eu falei que tem pessoas que às vezes combatem ainda esse comportamento de mínima intervenção, né? Que ele surgiu ali com um movimento muito grande dentro da odontopediatria e que bom que outros profissionais de outras especialidades já estão começando a ter esse olhar, esse comportamento. O que eu acho que as pessoas mais erram dentro da mínima intervenção é, às vezes, a falta de escuta desse paciente, a falta de interação com o exame radiográfico e o clínico também, com as evidências que possam estar ali na cavidade oral, ou um exemplo, uma fístula que possa ter acontecido e não está ali mais e passa desapercebido pelo dentista, né? Então a gente precisa perguntar, a gente precisa entender. Então, se o paciente relatar que teve dor, não tem indicação para a mínima intervenção. Então, esse é um conceito assim, preditivo mesmo, porque muitas abordagens erradas em relação à mínima intervenção partem disso, né, de não saber qual foi a condição clínica daquele dente, o que aconteceu, e só visualizar ali naquele momento a situação clínica sem fazer o gancho com as outras informações que também são importantes para a gente poder realizar um diagnóstico assertivo. Então, dentro da mínima intervenção, né, a gente sai daquela visão de cariados perdidos e obturados, né, o CPOD que a gente utilizava, né, ele ainda é utilizado em muitas sistemáticas de levantamento epidemiológico, mas para a gente realizar a mínima intervenção, a gente tem que ter conhecimento do Código Internacional de Doenças, né, que é o ICEDAS, que a gente vai poder fazer uma mensuração de como está aquela superfície de esmalte. E dentro disso, saber qual vai ser a nossa abordagem, né? Quando eu não tenho cavitação, quando eu tenho início de cavitação. Então, os materiais adequados para cada momento, a intervenção adequada para cada momento, sempre associada com a melhor comunicação possível do paciente, com o paciente, e a conscientização em relação ao que está acontecendo e o que pode ser remediado, o que pode ser evitado, né? Para não ter a progressão da doença. Então, dentro do processo de mínima intervenção, é removido todo aquele tecido cariado que está adoecido ali, aquela dentina amolecida, principalmente de paredes circundantes, né? Que a gente precisa ter essas paredes dos dentes bem limpas para que a gente possa ter melhor adesão do material. O que talvez seria também um outro erro em relação à mínima intervenção, que muitas vezes as pessoas acham que é só uma remoção de leve e acaba não removendo tudo que precisava ser removido, principalmente das paredes, onde eu vou ter adesão do material odontológico ali, né? Para ter um vedamento dessa superfície de maneira efetiva, para que não haja progressão da doença cárie ali naquele dente. Então, simplesmente eu acho que a mínima é o máximo, porque quando a gente preserva estrutura, quando a gente tem ao nosso alcance materiais adesivos que a gente pode utilizar, a gente realmente está fazendo o máximo para o nosso paciente, porque preservar a estrutura é o que é bom hoje em dia, né? A gente tem que tentar tirar esse conceito de extensão preventiva, de remoção além do que for necessário, submeter o dente, às vezes, até uma endodontia, um dente que poderia ser preservado. Então, a gente precisa usar materiais que tenham uma boa adesão ao esmalte. Então, a gente faz uma remoção seletiva até a dentina firme e total nas paredes circundantes. Uma remoção seletiva até a remoção seletiva até a dentina amolecida, né, não é removida totalmente da parede pulpar. Né? E a remoção não seletiva ou total expõe o dente ao risco de exposição pulpar. Então, a gente tem que conhecer, né? Visualizar essa dentina, sentir, porque eu falo que dentista trabalha muito com tato, né? A gente tem os nossos instrumentais, mas é como se eles fossem prolongamentos dos nossos dedos, né? Em relação a entender qual é a consistência dessa lesão que a gente vai se deparar ali para poder fazer da melhor forma
a remoção desse tecido cariado sem prejudicar a estrutura além do que for necessário, né? Aqui eu coloquei uma tabelinha que eu acho muito clara, que é a indicação dos métodos táteis e visuais, né, e radiográficos, quando a gente precisa pedir uma radiografia como complemento ou não, né? Porque algumas lesões oclusais iniciais a gente consegue ver visualmente, a gente consegue detectar, a gente consegue ver a extensão, a gente consegue entender a atividade, se ela está ativa ou não, diferente de uma lesão oclusal profunda, que a gente vai conseguir ver tudo isso, mas a gente não vai conseguir ver a profundidade ou a atividade dessa lesão. Então, eu falo que esse quadro, né, eu coloquei uma ampulhetinha na lateral de cada slide, onde são situações que realmente otimizam o nosso tempo dentro do consultório, em relação a diagnóstico, em relação a material também. Então, durante a aula, quando vocês virem essa ampulheta, né, no cantinho do slide, são dicas clínicas que realmente vão otimizar o tempo dentro do consultório. Então, mais do que nunca, né, odontologia em constante aprimoramento, estudem, entendam, né, o seu paciente, as situações clínicas que vocês encontram, para poder ter decisões assertivas, decisões que possam realmente promover saúde, né? Porque é isso que nós somos, profissionais da saúde. E dentro da odontopediatria, né, que eu falo que é o terror para muita gente, tem gente que coloca apelido no odontopediatra, né, fala que a gente vai para o céu, porque criança dá muito trabalho, né, infelizmente é um curso que não tem tanta procura igual às outras especialidades, mas eu realmente acho a odontopediatria um grande negócio e uma das melhores áreas para se atuar, e assim, eu sou suspeita para falar porque realmente sou apaixonada pela área. E claro, tem limitações, então realmente você precisa gostar do que você faz. E eu até citei já um pouquinho, né, sobre essas limitações, por exemplo, a extensão da cavidade, a gente tem que estar sempre mensurando a expectativa e durabilidade de acordo com o ciclo biológico do dente, as parafunções, que também são limitações em termos de durabilidade das nossas restaurações, a má higienização, que vai ser o nosso vilão e o nosso game over, né? Porque a gente trata tantas lesões e aparecem mais, porque eu não ensinei o paciente a higienizar, eu não falei para ele da importância de desconstruir aquele biofilme. Então, esse entendimento e essa contrapartida, essa cooperação precisa existir. Claro que entre 10, talvez a gente não consiga os 11 que a gente gostaria, né? Mas é nosso papel também como odontopediatra, esse papel educador, né? De explicar tudo que acontece para o paciente, né? Os hábitos de mordedura, as dificuldades de técnicas em criança, nem sempre a gente consegue fazer um bom isolamento absoluto. Nós temos que ficar sempre atentos aos protocolos clínicos. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, a maioria das vezes as alunas querem saber como o material funciona sem ler a bula do material, a indicação do material. Isso é de extrema importância. Cada material que a gente recebe com uma bula, uma indicação de como ele deve ser utilizado, são informações que a gente tem. Né? Então é importante, sim. Elas existem ali, elas estão embasadas em ensaios clínicos baseados em evidência científica. Os materiais só chegam até nós depois de muitos testes, né? Então a gente precisa entender como cada material funciona. Na odontopediatria a gente fala muito também do bisfenol, né? Que tem as pesquisas como um disruptor endocrinológico, né? Que, enfim, já existem materiais, resinas que são livres de bisfenol. Isso é importante também a gente observar para os nossos pacientes, né? E os fatores comportamentais, que nem sempre vão ser, como eu disse, um paciente quietinho para você realizar os procedimentos. Na concepção antiga, como diz o professor Imparato, né, a gente esperava o grito da dentina, né? Então, removia todo o tecido cariado até encontrar dentina endurecida ou até expor o canal do dente, né? E muita gente que ainda não acredita na mínima intervenção faz muito esse tipo de comentário. Ah, deixou bactéria, vai deixar cárie, o dente vai doer, né?
Então, deixar um tecido cariado não é deixar cárie, né? A cárie é o processo, o que fica lá é um tecido desmineralizado, é a consequência desse processo. Seria aquela dentina doentinha ali, sabe? Que está na unidade de terapia intensiva e que se você fornecer para ela um material e um vedamento, um ambiente propício para que ela remineralize, para que ela melhore, isso vai acontecer, né? Então, a remoção leva bem mais em conta a durabilidade e o material restaurador de escolha, e não o medo de progressão da cárie. Então, eu preciso de ter um bom vedamento dessa superfície para eu ter sucesso dentro da mínima intervenção. E é bem isso, né? A gente escolhe em que parte da linha do tempo a gente quer ficar. A gente quer ficar lá no Black, né, nas extensões preventivas, e não desmerecendo o trabalho de Black, que foi um trabalho excepcional dentro da odontologia. Ele era extremamente visionário, né, no sentido de entender que aquele processo que ele realizava, que era o que tinha para hoje, né, digamos assim, ia mudar um dia, né, e que a gente precisava ter uma concepção de preservação, uma concepção preventiva. É como se ele tivesse tido uma previsão de que algo ia mudar, né? Então, na década de 60, com o Buonocor, né, com a descoberta do ataque ácido, né, e a possibilidade da adesão ao material, teve uma virada, né? Teve uma virada em relação ao uso de materiais adesivos, né? E hoje a gente fala de mínima intervenção, hoje a gente já não faz cavidades tão extensas, hoje a gente entende a importância da adesão do material no esmalte, a importância desse vedamento e a escolha de materiais de qualidade para que isso aconteça. Né? Então, a gente faz a remoção seletiva do tecido cariado, visando principalmente um bom selamento dessa lesão, para que não ocorra progressão. Então, eu paraliso essa lesão através de um vedamento. Mas, para acontecer isso, eu preciso ter uma superfície livre de biofilme. E se eu faço um bom vedamento, eu não tenho possibilidade de oxigênio dentro daquela cavidade vedada. E isso faz com que as bactérias fiquem inativas, porque elas ficam sem substrato ali para poder sobreviver, né? Então, sem biofilme, não vai haver progressão. Com o vedamento, não vai haver progressão. E aí, a partir disso, eu vou ter a remineralização e uma dentina reacional. E o sucesso da mínima intervenção, que é o nosso objetivo. Sobretudo, hoje, muita gente compra um instrumental e usa por anos esse instrumental sem afiar esse instrumental. Então, do mesmo jeito que a gente investe em bons materiais restauradores, nós também temos que investir em bons materiais, bons instrumentais, né? Curetas com bom corte, por exemplo. Porque muitas vezes a gente vê profissionais usando curetas ceguetas que não conseguem fazer uma remoção efetiva e muitas vezes a culpa é da filosofia de mínima intervenção, né? Sendo que eu não tenho bons recursos para realizá-la. Então, eu preciso ter bons recursos. E, sobretudo, não esquecer disso, que os protocolos sempre serão individualizados. Cada criança tem um comportamento, né? Que nem eu falei também do ciclo biológico do dente. E por que não a gente levar isso também para os nossos pacientes adultos, né? Porque na odontopediatria a gente lida também com a ebiatria, que são os adolescentes, e às vezes até um adulto ou outro que a gente acaba atendendo e que a gente também precisa ter conhecimento de como realizar esses procedimentos neles. E adulto também é individual, não é só criança que tem protocolo individualizado, né? Tem adulto que saliva mais, saliva menos, né? Que eu tenho que fazer isolamento absoluto, que eu consigo um bom isolamento relativo, né, que é cooperativo, que não é, né? Então, os protocolos individualizados também são conceitos que propagam para toda odontologia. E, claro, além das lesões de cárie, que eu falo que é uma doença que ainda tem um grande índice, né, na nossa população, é uma doença polarizada, ela está em todas as classes sociais, não tem essa de falar que é uma doença específica de pessoas que não têm tanta condição social. A gente encontra em todas as classes a cárie, né, a doença cárie. Como agora a gente tem desafios novos, que são os defeitos de esmalte, né? Então, a gente fala muito sobre hipomineralização molar incisivo, que são dentes que
e rompem, às vezes com manchas, né, que a gente consegue reverter de alguma forma, como também às vezes defeitos estruturais, faltando parte do esmalte. São dentes que sofrem fratura pós-eruptiva e que eu também preciso ter materiais restauradores que possam cortar esse ciclo, né, para que o dente tenha maior durabilidade, principalmente porque eles acometem os molares permanentes, que são dentes que eu falei para vocês que são importantes e muito significativos dentro do estabelecimento da oclusão, da dimensão vertical do paciente, da possibilidade funcional, né, que é o que a gente preocupa também. Então, eu tenho desde manchas, né, que muitas vezes eu vou ter que utilizar materiais restauradores em função da estética desses dentes, né, como também defeitos estruturais, que dentes que rompem, faltando parte do esmalte e que acabam tendo lesões de cárie por conta daquele esmalte mais poroso, né? E da possibilidade maior de retenção de biofilme naquela estrutura. Então, ter materiais com adesividade que também podem me ajudar a interromper esse ciclo de fratura desse dente, né? A possibilidade de manter essa estrutura mais tempo dentro da cavidade oral são muito bem-vindos, né? Hoje a gente tem utilizado até técnicas indiretas, né, com as nossas resinas convencionais, né? Então, abre um leque de opções, de possibilidades. Que nem eu falei de resina, né? E um fato que acontece com muita frequência dentro da odontopediatria são os traumatismos dentários, né? Tanto em dentes descidos como em dentes permanentes jovens, nos pegam de surpresa no consultório, né? Aqui eu coloquei até a mensagem da mãe, né, que me mandou no consultório. O paciente teve uma fratura, precisou ser submetido a uma endodontia, e essa foto a mãe mandou junto com a mensagem. Depois da restauração já realizada, caiu de novo, né? Game over. Que eu falo que os pacientes que sofrem trauma, literalmente, eu tinha vontade de enrolar em plástico bolha, comprar um capacete, alguma coisa desse tipo, porque acontece de maneira, né? Tem recidivas dessas quedas e de traumas dentários. Então, muitas vezes a gente tem que repetir a estética ali de novo, repetir a resina nesse dente outra vez, né? E pela idade do paciente, vocês veem 1 ano e 4 meses. Se eu tiver materiais que otimizem, que minimizem o meu tempo de atendimento, melhor para mim, né? E para o paciente. Menos nível de estresse, menos aumento de cortisol na saliva, né? Então, tudo isso também tem que ser observado. Uma outra possibilidade que otimiza muito são as colagens de fragmento de dentes permanentes jovens, né? De pacientes que têm traumas, e eu coloquei ali uma foto de celular, porque geralmente já chega no WhatsApp com a foto do que aconteceu. E eu particularmente acho isso ótimo. Porque como eu sou de um tempo que era só o telefone fixo, até o paciente chegar no consultório e você entender o que tinha acontecido, dava uma paura danada, né? O que será que aconteceu? Como é que tá? E agora a foto vem primeiro, então você já tem uma noção maior do que você vai encontrar e qual a possibilidade de tratamento. Nesse caso, a primeira coisa que eu falei, traz o fragmento, procura o fragmento, né? Para a gente poder fazer uma colagem do fragmento. E como vocês podem ver, essa situação clínica final, após a colagem do fragmento, a gente consegue uma estética muito boa, né, em relação aos procedimentos. Aqui um outro caso clínico de um paciente de 8 anos, né, que o pai também levou o fragmento. Esse fragmento precisa ser levado numa superfície úmida, né, um líquido, né, geralmente a gente pede para levar em leite ou soro, né, porque ele precisa estar úmido para que ele seja viável, né, para poder fazer a colagem. E quando é assim, geralmente a gente consegue uma estética muito bacana. E os traumas são recorrentes e muitas vezes as fraturas dos dentes colados com fragmento ou restabelecidos com resina acontecem muito por sobreuso, que eu já comentei com vocês, né? Criança acaba colocando tudo que tem na boca. E uma experiência muito bacana que eu tenho tido no consultório é o uso da resina Bookfill, né? Bookflow On, né? Para poder fazer a colagem desses fragmentos no consultório. Tem me ajudado bastante, né? Ela tem as indicações específicas, inclusive para restaurações, né, de dentes anteriores. E aqui eu coloquei até uma sequência clínica de um caso que a mãe levou o fragmento, né? A gente fez todo o procedimento,
mais uma vez a ampulheta ali, porque otimizou meu tempo demais fazer dessa forma, né? Paciente com bom comportamento, uma criança já em torno de 10 anos de idade, né? Então, a gente fez o ataque ácido, o uso do adesivo, e tudo que a gente faz no elemento dentário, a gente também faz no fragmento, a fotopolimerização, enfim, e a colagem do fragmento com a resina Bookflow. E aí vocês podem ver nessa imagem maior, né, o extravasamento dessa resina, que a gente utilizou um pincel para fazer o espalhamento dessa resina fluida, né, e depois a remoção do excesso, depois a fotopolimerização, e eu acabei fazendo uma complementação com a resina Carisma, né? Para poder mascarar um pouco algo que possa sobrar em relação à estética, né? Para otimizar mais a estética do paciente, do dente do paciente. E o resultado final, né? Então, foi um resultado bem efetivo e o dente está sendo acompanhado. E até agora está tudo bem, já tem um tempinho. A gente tem as outras resinas, né, que a gente pode utilizar para poder melhorar a estética dos pacientes. Eu poderia também ter feito a colagem com a Carisma da mesma forma, ao invés de utilizar a fluida, usar a resina convencional, que também tem resultados excelentes, né? Por ter menor contração, por ter um melhor grau de polimerização, e principalmente quando a gente faz colagem de fragmento, o que a gente mais quer é reduzir formação de fendas marginais. E só puxando um gancho, a gente não falou da importância do vedamento na mínima intervenção? Seria a mesma coisa, né? Então, se eu não tiver fendas marginais, eu não vou ter recidivas, né, também dos meus processos de lesão de cárie, né? Então, a gente precisa usar um bom sistema adesivo, e hoje a gente tem sistemas adesivos que a gente pode fazer convencionalmente, né, com o ácido, né, prévio, depois do sistema adesivo, como também utilizá-lo de forma direta, que também minimiza tempo. Olha aí a ampulhetinha de novo, né? Principalmente na odontopediatria, há muita evidência científica em relação ao uso do adesivo, sem o ácido prévio, né? E que a gente consegue bons resultados também. Uma outra utilização muito bacana das resinas seria nos consertos e reparos em restaurações. Isso configura também a possibilidade de ganho de tempo e também de maior longevidade daquelas restaurações ali. Então, eu até retirei do próprio material da Kuser, né, que fala do ciclo biológico do dente, né, o ciclo restaurador repetitivo, biológico não, né, que a gente não quer que seja esse, né, falei errado, porque muitas vezes uma lesão de cárie que a gente encara de maneira invasiva e vai aumentando, né, essa cavidade e destruindo estrutura, às vezes é um dente que vai virar uma possibilidade de coroa total, necessidade de fazer uma endodontia, um implante, e aí vai o ciclo da morte do dente, da espiral da morte do dente, né? Sendo que muitas vezes a gente pode abordar esse dente com reparos intraorais. Claro, mediante o exame radiográfico, a garantia de que não há risco de contaminação ou de tecido amolecido interno que tenha que ser removido, os reparos acabam sendo muito bem-vindos, né? Então, essas imperfeições localizadas nas restaurações, como fraturas, trincas, elas podem ser abordadas como forma de reparo, né? E como que eu sei que eu posso fazer um reparo? Como, né? Então, eu faço um monitoramento das restaurações. Eu vou observar se tem alteração de cor, se tem imperfeições marginais, né, que não geram queixas e nem problemas clínicos, né? Eu posso fazer conserto quando eu tenho pequenos defeitos ajustáveis que não causam danos à estrutura, né? Muitas vezes eu vou fazer remoção de excesso, recontorno, e para isso eu vou usar os kits de polimento, né? Que vão favorecer muito na utilização de tudo isso, né, de remoção de pigmento, de polimento, né? Eu posso também fazer com as resinas fluidas selamento de gaps, né? Tanto com o uso de adesivos como de selantes ou resinas fluidas, né, que seria o mais indicado até, principalmente as resinas que têm efeito camaleão, né? Porque muitas vezes a gente não precisa ter exatamente aquela cor, elas vão aderir à cor do substrato, né?
Então, eu faço reparo quando eu tenho defeitos insatisfatórios localizados, adicionando material restaurador, e para isso eu posso usar também as resinas convencionais, né? E hoje a gente tem kits que vendem resinas com cores específicas, que são as cores mais rotineiras do consultório. Muitos alunos às vezes chegam para mim que estão montando consultório, que resina que eu compro, que cor que eu compro, tem que comprar um kit inteiro. Então, hoje já as marcas já otimizam isso para a gente também, né? Através de kits com resinas que são usadas com mais frequência no nosso dia a dia, né? Eu faço substituição se eu tenho defeitos generalizados ou severos, onde o reparo não é viável, né? Aí sim eu tenho que fazer a remoção da restauração antiga. Mas isso acaba implicando em remoção de estrutura, mesmo que de forma involuntária, né? Então, os reparos, quando possíveis, são bem-vindos, né? E claro, sempre vai existir divergência, sempre vai existir aquele paciente que você sugeriu um reparo e o colega sugeriu uma coroa total e uma endo, né? Porque existem divergências em relação ao diagnóstico. Existe também, às vezes, a falta de conhecimento ou a falta de segurança em realizar alguns tipos de tratamento, justamente por não conhecer as novas filosofias de comportamento ou por não conhecer os materiais que otimizam o nosso dia a dia no consultório, né? Então, elas acontecem tanto por despreparo profissional, por calibragem, ou, infelizmente, até por motivos comerciais, né? E aí a gente fica se perguntando, como que eu vou saber se eu tenho que reparar ou se eu tenho que trocar? Né? Então, a gente não pode esquecer daquele ciclo da espiral lá da morte do dente, né? Porque um marco dentro da odontologia foi falar do ciclo restaurador repetitivo, era comum, né? Vamos remover, vamos fazer de novo. E a atualidade não aborda dessa forma mais. Hoje a gente vive a filosofia de mínima intervenção. Então, a gente tem que ter os nossos critérios de análise para decisão clínica, né? Observar os fatores de risco à doença, de desgaste dentários não cariosos, né? O tipo de alimento que o paciente come, por exemplo, se são alimentos erosivos ou não, as condições clínicas gerais, a idade, o custo-benefício. Então, eu observo os fatores de risco individual, né? Observo os fatores locais, tipo grupo dentário, arcada, tipo de oclusão, se o paciente tem antagonista ou não, né? Como que é a área dentária envolvida, para poder saber se eu tenho um material específico para ser utilizado ali, o tempo de serviço da restauração inicial, quanto tempo essa restauração está aí? Ela está em silêncio clínico ou não, né? Então, tudo isso tem que ser observado. E, principalmente, o tempo clínico de procedimento, porque a gente está falando de otimização. Se eu reparo, eu gasto muito menos tempo do que remover tudo, né? Se essa restauração ainda for viável de permanecer ali. Então, as condutas, muitas vezes, hoje em dia, são de manutenção, repolimento, reparo e substituição só se realmente for necessário, depois de avaliar tudo isso. Uma outra aplicação muito interessante da resina na odontopediatria são em dentes anteriores, onde a gente pode usar as coroas indiretas, né, para poder fazer esses reparos. Eu preciso conhecer a etiologia, né, daquela lesão que eu encontro, eu preciso do exame radiográfico, eu preciso do histórico clínico daquele dente para direcionar o tratamento, para a escolha do material e favorecer o prognóstico daquela restauração. Então, muitas vezes a gente usa a técnica indireta. A técnica indireta mais simples, eu posso moldar o paciente com alginato, vaso, gesso, faço a resina indireta no gesso, construo uma placa de acetato individual e faço uma resina indireta no dente do paciente. Então, aqui tem até um vídeo confeccionando a placa, né? E essa placa é confeccionada nesse modelo de gesso já reabilitado com a resina. E depois levo essa placa que eu fiz de acetato de 0,3 milímetros, né? Com a resina já toda isolada direitinho, né? Faço todo o condicionamento necessário no dente, né? E levo a boca e fotopolimerizo. Eu ganho tempo também fazendo dessa forma. Mas eu também posso fazer com outro tipo de material, né? Então, é um conceito de tempo variável, né? Que permite um tempo de trabalho mais longo, associado a um tempo de polimerização na boca, né, do paciente. Eu posso também usar os materiais de moldagem, né, para poder fazer isso. E até tirei do material da Cuser, que eu achei muito bacana essa ideia, né, que foi passada de restauração indireta, né, com resina composta através desses materiais de moldagem, né. E falando um pouquinho da resina Bookfill, meu tempo está acabando, mas já
estou terminando aqui com vocês. As resinas Bookfill na odontopediatria, Bookflow, né, a resina da Accuser, ela tem facilidade de aplicação de camadas mais espessas, redução do estresse de polimerização, né? Então, elas são utilizadas tanto em cavidades proximais, situações que exigem uma base mais profunda, né, que eu preciso ter uma técnica incremental, porque elas têm uma contração de polimerização mais adequada, então eu posso pôr uma camada maior e conseguir uma boa polimerização, né? Então a Bookflow One, né, eu tenho utilizado e gostado bastante, né? Eu posso utilizá-la também como opção para selante de fósforas e fissuras, né? Fazendo também o uso do adesivo universal, e otimiza muito o tempo de atendimento no consultório, né? O selamento é muito importante e até hoje eu tenho visto bastante evidência clínica, né, que isso tem me conferido menor tempo de polimerização também, e é muito útil em crianças, pacientes especiais, pacientes que têm dificuldade de colaboração. Então, o que é bom para a odontopediatria, eu falo que é bom para todo mundo, né? Não sei porque saiu esse áudio aqui, desculpem, né, tal, mas aqui eu coloquei a resina porque ela tem um efeito camaleão, eu posso utilizar porque ela vai aderir à cor do substrato, e uma outra vantagem é que ela é bisfenol free. Quando eu falei de acompanhamento, eu falei sobre isso, de não lançar o paciente ao vento, que muitas vezes nós viramos meros vendedores de procedimento e não fazemos acompanhamento clínico do nosso paciente. Isso é de suprema importância. Nós mesmos, como profissionais, às vezes jogamos a culpa do nosso insucesso em relação ao nosso material utilizado ou alguma imperícia que o paciente realizou, mas isso acaba acontecendo por não conhecer o paciente, por não saber otimizar ou indicar o material adequado para cada tipo de procedimento que eu vou realizar. Então, a gente não lança nosso paciente ao vento, a gente faz acompanhamento clínico. Por isso que a gente precisa conhecer os nossos materiais, né? Para poder utilizar de maneira adequada, de maneira assertiva e com a indicação específica. Aqui eu coloquei... Saiu o vídeo com som também, peço desculpa, mas eu coloquei uma experiência que eu tive num curso que eu dei com hands-on em Moçambique, que foi agora em março. E eu levei a Book One para lá, né, para que eles pudessem conhecer. E a gente fez um hands-on com colagem de fragmento, também com dentes, realizando a técnica de mínima intervenção. E foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. As meninas realmente perceberam que o material otimiza bastante o tempo dentro do consultório e gera possibilidades diferentes de atendimento dentro da nossa rotina clínica com as nossas crianças. Acabei acelerando um pouquinho no final, Patrícia, que eu fiquei muito apavorada com o horário, mas vou deixar aqui meu QR Code do meu Instagram para quem quiser me seguir. Se alguém quiser mais alguma informação, eu prometo que eu passo mais lentamente lá no direct, né? Ou também até através do WhatsApp, não tem nenhum problema. E faltou uma página, volta lá o compartilhamento, por favor, rapidinho. Faltou o mais importante, que é o QR Code da resina Flow, para que o pessoal... eu ia compartilhar agora até. Então, eu coloquei aqui, ó, para a gente, que aí quem ótimo. quiser fazer, copiar aí o QR Code, né, pode colocar Book Flow One, né, porque algumas dentais vão estar com ofertas ótimas, né, para quem quiser experimentar. Eu particularmente recomendo, né? Tem o kit da Turma do Bem também, que é oferecido, né? Também com as resinas que otimizam o nosso tempo com as cores já específicas lá, que eu também uso bastante e recomendo para quem quiser utilizar, e tem cores, inclusive, muito boas para odontopediatria, tá bom? Obrigada, doutora. Agora pode descompartilhar. Eu vou deixar um pouquinho para o pessoal, porque eles estavam me pedindo já o que eu tinha comentado no começo, né? Que a gente ia disponibilizar, e eu não tinha visto, eu já estava separando ele aqui para poder compartilhar. Então, quem quiser comprar Carisma Book Flow One, né? Vocês acessam esse código, né? Esse QR Code, e ele é direcionado, então,
para diferentes dentais que tem o produto, e aí vocês escolhem a dental da região, enfim, a que vocês quiserem. Só queria dizer muito obrigada pela aula maravilhosa que você deu, que você preparou. Foi um tratado de odontopediatria aí, resumido em 1 hora, né? Porque Ai, não dá ai. mais tempo para falar mais e em profundidade, mas é isso. Eu acho que a Carisma Book Flow One, ela veio, a gente te convidou especialmente por conta desse tema de odontopediatria, porque a gente acredita mesmo que seja um produto aliado ao odontopediatra, né? Só uma informação que eu acho que na hora que você falou que ele é indicado para restaurações em dentes anteriores, na verdade é posteriores. Acho que você falou uma coisa e pensou outra. Então, É, mais para dentes posteriores. E é isso. E qualquer dúvida também que todo mundo, que qualquer pessoa possa ter aí que nos assistiu agora ou a aula gravada, é só entrar em contato com a gente. Ou com a doutora Paula também, né? Qualquer coisa a gente redireciona as perguntas. E a gente não teve pergunta, mas teve comentário que você é uma inspiração, viu, Paula? Você é uma inspiração aí para essas obrigada. pessoas que estão assistindo, Aham, e agradecendo muito pela aula que você deu hoje para a gente, sim. viu? Obrigada pela lembrança do adendo das resinas anteriores, mas eu acho que proximais tem uma indicação na parte interna das Isso, cavidades, né? Aí por isso que é, eu acho que eu até comentei, né? Mas o assim, slot, né? Tem aqueles slotzinhos isso que mesmo, são tem umas indicados. A indicações. gente, a gente, Mas com, a gente só toma um pouco de cuidado para as pessoas não é, extrapolarem a é indicação verdade. e não terem Isso, é insucesso, verdade. né? Por isso até o mix que eu utilizei com a outra resina na colagem de fragmento, né? Deixar esse Isso. adendo também, né? É, mas tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. E qualquer dúvida, então, vocês podem entrar em contato que a gente vai ter o maior prazer em responder. Obrigada, doutora Paula, mais uma Obrigada pelo vez. convite, viu? Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu? De verdade. Obrigada. Obrigada, foi um prazer enorme. Até, viu? Igualmente. Tchau.